O doutor Daniel Fábio Jacó Nogueira. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para a sua sustentação oral. Muito obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores ministros. Como o tempo é breve, serei objetivo. O ponto fulcral deste litígio é a determinação por esta Corte se a prova materializada nos autos, por intermédio do CD, é ou não é constitucional. É o ponto nodal porque sem esta prova, sem esse CD, não consta dos autos absolutamente nenhuma conduta ilícita eleitoral imputável ou sequer imputada ao recorrido. O CD é absolutamente essencial à lógica dos fatos descritos na petição inicial. Não se ignora que esta Corte é uma Corte que decide o direito, mas o faz com base nos fatos que são determinados nas instâncias ordinárias. Então, antes de iniciar a discussão jurídica, pediria a vênia de Vossas Excelências para trazer ao conhecimento da Corte 7 questões fáticas que foram determinadas nas instâncias ordinárias. São elas: 1. Este CD que aqui estamos discutindo apareceu misteriosamente nos autos. Vou falar um pouco mais sobre isso quando discutir a questão preliminar. 2. A Corte Regional determinou como questão de fato que todas as provas que estão nos autos derivaram deste CD diretamente. 3. Desde a contestação, o recorrido diz com todas as letras: ele não participou dessa conversa, a voz nesse CD não é dele, e recomendou ao Ministério Público que realizasse perícia. Mas, apesar disso, 4. Não existe nos autos nenhuma perícia, nada que indique de quem seja a voz. A condenação de primeira instância, muito peculiarmente, diz que, como o recorrido não provou que a voz não era dele, ele tinha que ser condenado. 5. Não há absolutamente nenhuma prova nos autos de quando essa suposta gravação teria ocorrido. Lembrando que a conduta do 41A só é típica durante a quadra eleitoral. 6. Não há absolutamente nenhuma prova nos autos de quais seriam os telefones envolvidos nessa conversa telefônica, nessa suposta conversa telefônica. E 7, e mais relevante para a nossa discussão, não existe absolutamente nenhuma prova dos autos que as supostas interlocutoras autorizaram a gravação da conversa. Vamos então à discussão jurídica. Primeira questão é a questão preliminar. O Ministério Público solenemente ignorou a liminar suscitada, mas nós arguímos que este recurso é incognoscível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Existem 2 fundamentos distintos e autônomos da decisão regional. Um é a questão da constitucionalidade, que é objeto do recurso. Existe outro fundamento absolutamente distinto, que é de onde que veio essa prova, a questão da cadeia probatória. Explico. No dia 18 de setembro de 2008, compareceu ao Ministério Público Eleitoral o senhor Mauro Duarte, dizendo que em seu celular constava uma gravação onde o recorrido estaria realizando captação ilegal de sufrágio. No dia imediatamente seguinte, no dia 19, há uma certidão passada pelo servidor que o atendeu, dizendo que ele, o servidor, estava vindo aos autos para trazer um CD que complementava as informações da data anterior. Quanto a esse ponto, disse a Corte Regional, e abro aspas: após cuidadoso exame dos autos, constato não existir qualquer laudo, qualquer documento, indicando quem teria passado a gravação da conversa constante do telefone do senhor Mauro Duarte Araújo para o CD. Nenhum documento que indique que o conteúdo do CD era o mesmo constante da gravação. Fecho aspas. Esse é um argumento absolutamente autônomo para afastar a questão do CD. Não foi objeto de recurso, até porque não poderia ser por conta da súmula número 7. Aplica-se, portanto, ao caso a súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Esse recurso não tem como ser conhecido por esta Corte. Ainda que seja conhecido, e aqui eu quero abrir um parênteses, a defesa insiste, esta conversa nunca ocorreu, o recorrido não participou dessa gravação telefônica, mas para que possamos discutir a questão da constitucionalidade, vamos presumir em tese que a versão do Ministério Público é correta. Se presumimos a versão do Ministério Público, o que temos é o seguinte: o recorrido tendo conversa com 2 interlocutoras desconhecidas e esta conversa tendo sido gravada pelo interceptador. Não há nada nos autos, nenhuma prova que demonstre que essas interlocutoras teriam autorizado o interceptador a fazer a gravação. Eu tenho a palavra do interceptador, mas o interceptador tem interesse jurídico em dizer que ele estava autorizado, porque se não estava autorizado, estava praticando uma conduta criminalmente típica. Nós temos aqui o que a doutrina italiana chama de terceiritar, e as decisões do Supremo Tribunal Federal chamam de terceiridade, onde eu tenho uma terceira pessoa realizando a gravação da conversa. É ônus do Ministério Público, com a devida vênia, provar que havia autorização. E a prova da autorização não é feita com a oitiva do suposto autorizado. Ela é feita com a oitiva das pessoas que autorizaram.
que não foram ouvidas nos autos. Essas pessoas, nós só sabemos os nomes delas, porque o denunciante as disse, não foram ouvidas em primeira instância, o que impossibilita, inclusive, o contraditório em relação a essas supostas interlocutoras. Perdão. Ainda quanto à questão das provas derivadas dos frutos da árvore venenosa. Primeiro, esta corte não tem como rediscutir esta matéria sem revolver matéria fático-probatória. É matéria de fato determinar se as provas que estão nos autos foram constituídas por conta desta primeira prova ou não. Esta foi a decisão do regional. E a decisão do regional está correta. Explico o porquê. Como é que se iniciou tudo isso? O Ministério Público mandou para a Polícia Federal para realizar inquérito por conta do artigo 299. Quais eram os documentos que constavam do inquérito? Eram 4 documentos. A requisição do Ministério Público, a declaração do senhor Mauro Duarte, dizendo que o seu celular tinha uma gravação, a certidão do senhor Carleno, dizendo que juntava um CD aos autos, e o CD. Só. Absolutamente mais nada a não ser isso. Isso é a fonte, é a semente, é a fonziórigo de toda a discussão. Foi isso que foi enviado à Polícia Federal. Foi por conta dessas provas que a Polícia Federal requereu a busca e apreensão. Foi por conta deste CD que a juíza declara que a busca e apreensão foi deferida. E a busca e apreensão, inclusive, essa corte não discute fatos, mas dizer que havia um comitê eleitoral é um grande exagero. A Polícia Federal encontrou dentro de uma pasta, dentro de uma sala fechada, documentos do recorrido, documentos dos mais diversos, álbum de casamento, documentos de eleições passadas, porque ele tinha sido voluntário naquela clínica e estava afastado. Mas todas as provas, inclusive as testemunhas que foram ouvidas em juízo, nada mais eram do que as pessoas que a Polícia Federal puxou na hora de realizar a busca e apreensão, que foi autorizada por conta do CD, para acompanhar a busca e apreensão. Então, absolutamente todo o universo do conjunto probatório que consta nos autos está contaminado pela prova na origem. Gostaria de encerrar, senhor presidente, dizendo... Tem um argumento do Ministério Público no recurso que muito me assustou. O Ministério Público diz que, como o telefone do recorrido estava nos santinhos, e a propaganda, isso se tornaria propaganda eleitoral, e propaganda eleitoral é pública, deve ser transparente, portanto, se ele colocou o telefone nos santinhos, ele está autorizando que eventuais fiscalizações ocorram por conta de terceiros. 3 problemas com esse argumento. Primeiro, não há qualquer prova nos autos que essa suposta ligação telefônica tenha ocorrido para o terminal telefônico do recorrido que, de fato, estava no santinho para que os eleitores entrassem em contato com ele. Segundo, a Constituição não abre essa exceção. Terceiro, o argumento do Ministério Público pode ser demonstrado equivocado se ele for levado ao próximo passo lógico. O trabalho, por exemplo, realizado pela Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas, trabalho importante, elevado, mas é um trabalho público, que merece ser fiscalizado pela sociedade. Então, exatamente pelo mesmo argumento do MP, eu estaria autorizado, se quisesse, a realizar a interceptação telefônica do telefone funcional de sua excelência, o Procurador Regional Eleitoral. É óbvio que eu estou propondo absurdo, mas isso é simplesmente porque é absurdo a proposição do Ministério Público Eleitoral. Portanto, requer seja o recurso improvido, mantida a decisão, tal como proferida na instância ordinária. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência. Faço